Bom dia, terceiro ano! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje a nossa aula está muito especial. Vamos conhecer uma escritora e poetista goiana muito importante para a nossa história. O nome dela é Cora Coralina. Vamos ler esse lindo poema escrito por ela? Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos corações das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo. É o dar sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura, enquanto durar. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a vida e história de Cora Coralina, terceiro ano? Então, vamos lá. Você sabe quem foi Cora Coralina? Cora Coralina está dentre os nomes mais populares da poesia brasileira. Sua obra vem ganhando cada vez mais destaques e admiradores, que fazem com que os versos da poetisa goiana ganhem projeção e atenção de estudiosos da palavra. É comum encontrar textos de Cora Coralina compartilhados nas diversas redes sociais, fato que comprova a atemporalidade de sua poesia. O nome curioso, na verdade, é um pseudônimo de Ana Liz dos Guimarães Peixoto Bretas. Cora nasceu na cidade de Goiás, então Goiás Velho, no dia 20 de agosto de 1889, e embora seus primeiros escritos datem de sua adolescência, aos 16 anos, uma crônica de sua autoria foi publicada pelo jornal Tribuna Espírita do Rio de Janeiro. A poeta tornou-se conhecida do grande público aos 70 anos de idade, quando teve seu primeiro livro publicado pela renomada editora José Olímpio. Cora Coralina remeteu alguns exemplares para os diversos escritores, entre eles Carlos Drummond de Andrade, com quem trocaria durante anos correspondências. Foi por intermédio do poeta que a poesia de Cora Coralina ganhou projeção nacional. Aninha deixou de ser apenas uma doceira do interior do Brasil e tornou-se uma importante voz literária. A velha casa sobre a ponte do Rio Vermelho, lugar onde Cora Coralina viveu os últimos anos de sua vida, foi transformada após sua morte no ano de 1985 no Museu Cora Coralina, um dos pontos turísticos mais importantes da cidade, que em dezembro de 2001 foi reconhecido pela Unesco como Patrimônio Histórico da Humanidade. O museu guarda preciosos itens, entre eles as correspondências trocadas com o amigo Carlos Drummond de Andrade. Agora chegou a hora da nossa atividade. Atenção para a explicação da atividade. Para responder essa atividade, você vai usar o texto que lemos sobre a vida e a história de Cora Coralina. E a questão número 1 diz assim: que gênero textual é esse? Você vai analisar o texto e identificar que gênero textual é. Na questão número 2, como ele está organizado? Na questão número 3, o que é uma biografia? Questão número 4, quando e onde Cora Coralina nasceu? Questão número 5, qual foi a primeira obra de Cora Coralina? Questão número 6, quem foi Cora Coralina? Questão número 7, encontre no dicionário o significado de pseudônimo. Questão número 8, quantos anos tinha Cora quando sua primeira obra foi publicada? Qual editora publicou? Questão número 9, qual era sua profissão antes de se tornar
uma grande escritora. E a questão número 10. Leia. A velha casa sobre a ponte do Rio Vermelho, lugar onde Cora Coralina viveu os últimos anos de sua vida, foi transformada após sua morte no ano de 1985 no Museu Cora Coralina. Marque um X na opção correta. As ações que aparecem nesse trecho já aconteceram? Estão acontecendo? Vão acontecer ou não aconteceram? Então, você vai marcar um X na opção que for a correta. Agora, vamos usar os nossos conhecimentos de matemática para responder essa atividade. Cora Coralina nasceu na cidade de Goiás. Hoje em dia, sua casa é o Museu Casa de Cora Coralina. Aqui a gente tem a imagem da casa de Cora Coralina. Observe a representação da casa de Cora Coralina em desenho e responda. Calcule o número de quadrados pintados de vermelho. Como é que a gente vai fazer para conseguir o número de quadrados? A nossa primeira opção é contar todos os quadradinhos que estão vermelhos aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e assim por diante. Ou nós também podemos efetuar uma continha, que primeiro, multiplicando os quadrados que estão aqui nessa área vertical com a área horizontal. Vamos contar quantos tem aqui na vertical? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou multiplicar 4 vezes 6 para conseguir o total de toda essa área. Mas, depois de encontrar esse resultado, a gente observa que aqui no meio a gente tem 4 quadradinhos amarelos. Então, nós vamos diminuir o resultado por 4. E assim, a gente vai encontrar o valor total de quadradinhos vermelhos. E usando essa mesma ideia, a gente vai respondendo as outras questões. Quantos quadrados foram pintados de azul claro? Aqui temos os quadrados de azul claro. 1, 2, 3, 4. 4 na vertical. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 na horizontal. Podemos multiplicar 4 vezes 10 e diminuir pelos quadrados que estão pintados de outras cores. E aqui, nesse caso, a gente tem algo interessante que a gente observa quadrados que são metades azul claros e metades marrom. Nesse caso, a gente vai juntar as metades para formar um todos. Aqui temos uma metade mais uma metade que vai formar um quadrado. Uma metade mais uma metade formando outro. E uma metade mais outra metade formando outro quadrado. Juntando as metades, vamos pegar o número dos quadrados que estão inteiros e desse e diminuir pelo valor total que a gente vai encontrar dessa multiplicação. Assim, a gente vai ter o número exato de quadrados azuis. Na questão número C, qual o total de quadrados do desenho? Você pode usar o mesmo raciocínio, contando os que estão na vertical. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, na horizontal, que são 10. E multiplicar, encontrando aí o total de quadradinhos. E na nossa última questão está: estime quantos quadrados foram pintados de marrom. Esses quadrados marrons, a gente tem que somar as metades para formar um todo, juntar os que estão pintados como um todo e
os que estão aqui também nas laterais. Assim a gente vai conseguir chegar ao resultado dos quadrados marrons. Agora a gente vai ver esse vídeo do Ministério da Cultura contando um pouquinho da vida de Cora Coralina. Cora Coralina é a velha musa goiana. Cora Coralina é a cigarra cantadeira de um longo estio que se chama vida. A história de Cora Coralina é uma história muito linda, né? A Cora nasceu nesta casa. Aliás, a mãe da Cora nasceu nesta casa. Essa casa foi adquirida pelo tetravô dela. E aí, desde 1804, que pertencia à família, foi até 1985. É uma das poucas casas que preserva a sua arquitetura vernacular. Então é importantíssimo para o Brasil preservar essa casa como imóvel, né? Imóvel tombado. E, além de tudo, a história da Cora Coralina. Ela saiu daqui em 1911, morou 45 anos no estado de São Paulo. Em 1956 ela volta. Ela dizia que todos chamavam de volta a cidade. Que a cidade chamava, os morros, os sinos, os pássaros, o rio. Então ela voltou às suas raízes. Ela queria oferecer alguma coisa para a cidade. Ela ofereceu toda essa poesia, essa magia que vocês conhecem. Projetou Goiás para o mundo. Qualquer lugar do mundo que você vai, você fala, eu sou de Goiás. E as pessoas perguntam, a terra de Cora? Então, ela projetou Goiás para o mundo. A casa era quase que caindo na cabeça dela. Toda escorada. Telhado escorado, parede escorada. Ela não tinha telefone, ela não tinha televisão, ela não tinha rádio. Ela não tinha nenhum desses aparelhos. A geladeira amarela era uma estante. Ela mandava você pegar um livro para ela, tá dentro da geladeira. Aí você abria a geladeira, estava lá. Então ela já ultrapassou os limites da Serra Dourada, hoje ela é do mundo. Então preservar a sua memória, nós estamos preservando a história dessa cidade, estamos preservando a cultura, a literatura, principalmente a literatura goiana. Na casa que abriga o Museu da Escritora, os muros desabaram e a lama invadiu tudo. E mais uma vez, a ajuda preservou um dos maiores patrimônios, fotos e manuscritos. Todos os muros de pedra que margeiam o rio, essa casa em frente, outras casas lá para baixo, todas foram atingidas pela enchente, inclusive a parte de calçamento. Foi a Lei Rouanet. Através do IFAM, o IFAM fez todo o projeto e solicitou que a Casa de Cora fosse a proponente para receber esses recursos da Eletrobras. Foi a Eletrobras que foi a patrocinadora. Então nós recebemos esse recurso e fizemos toda essa recuperação do centro histórico. No nosso caso aqui de Goiás, a Casa de Cora Coralina, a lei ela nos ajuda muito. É uma lei importantíssima para a preservação do patrimônio. Nós fomos beneficiados e todos os recursos foram muito bem aplicados. E graças a esses recursos que nós pudemos recuperar grande parte do patrimônio que foi atingido pela enchente e a manutenção dessa própria Casa de Cora Coralina. Eu aconselho vocês a lerem a obra dela, porque vocês vão perceber que grandiosidade de pessoa que passou por esse planeta e deixou tanta coisa boa para nós. Você acabou de ver esse vídeo do Ministério da Cultura contando um pouco mais sobre a história de Cora Coralina. E nesse vídeo a gente viu algumas palavrinhas bem interessantes, como tombamento.
patrimônio. O que seria o tombamento? Será que tombar é quando algo cai? Tombou? Não. Tombar é uma lei. A lei de tombamento ela registra e classifica os bens culturais de um lugar. O tombamento é uma forma de preservação legal e tem valor cultural por meio do poder público e das leis. Então, é uma lei que garante a preservação de um bem, seja esse bem público ou privado. O bem público é aquele bem em que todos têm acesso, podem desfrutar dele, mas preservando, não destruindo. E o bem privado é que ele tem um acesso restrito de pessoas que podem ter acesso a ele. Então, essa é a diferença. Então, a lei de tombamento, ela veio para proteger os patrimônios. E existem vários tipos de patrimônios. Patrimônio material, que é aquele patrimônio concreto, que se pode ver, se pode pegar. E o patrimônio imaterial, que é um patrimônio abstrato, que é um patrimônio que tem a ver com a nossa cultura, a forma como fazemos algo, a festa junina, um festejo, uma comemoração. Tudo isso faz parte da nossa memória e que traz pra gente esse sentimento de saudade, o sentimento daquilo que faz parte da nossa história. Então, a gente pode observar que a nossa história ela é importante e ela deve ser guardada. E de forma documental, através de fotos, de áudio. Então, tudo isso vai preservar a nossa memória, a nossa cultura, as nossas raízes. E aqui a gente tem uma imagem bem interessante da lei número 25, de 30 de novembro de 1937, que torna aí a lei de tombamento como parte de preservar cada um dos nossos patrimônios, seja ele artístico, histórico, cultural. Então, essa lei ela vem para garantir essa proteção, para garantir que a nossa história seja lembrada, para garantir que a nossa história seja preservada. Por isso que a gente tem os museus, temos várias instituições que trabalham para que essa proteção aconteça. Temos o INFAM, como a gente viu também no vídeo, desse órgão que garantiu a proteção, garantiu aí o cuidado com o Museu Casa Cora Coralina, mesmo nesse momento de enchente, né? E você viu que eles conseguiram um patrocinador para que pudesse aí restaurar, para que pudesse manter protegido esse patrimônio que é tão importante para nós. E essa preservação e esse cuidado não cabe apenas aos órgãos públicos, mas para cada um de nós. Nós devemos cuidar e preservar todos os ambientes que vivemos, seja a nossa casa, seja a nossa escola. E cabe cada um de nós cuidar e preservar e fiscalizar também, ver se eles estão sendo bem cuidados e preservados. Não deixar que ninguém venha destruir a nossa história. Depois de todo esse conhecimento a respeito de um pouquinho da nossa história de Goiás, através de Cora Coralina, você vai fazer um texto falando sobre a importância de Cora Coralina como parte do patrimônio goiano. A nossa aula está chegando ao fim. Eu quero agradecer a todos vocês por participarem e por adquirir esse conhecimento tão importante, de aprender sobre a história dessa artista goiana que é tão importante como parte do nosso patrimônio também. Então, nos vemos por aí. Até a próxima. Beijinho!